bem? Estou aqui para apresentar a Juliana Pontes, uma grande empreendedora, né? Que começou a sua vida trabalhando e hoje empreende na área de alimentos com o restaurante museu. Ela tem 40 anos e ela vai contar para nós todo o desenvolvimento das suas atividades empreendedoras, né? Como nasceu, como desenvolveu, como criou, quais as dores e os amores, como é que ela pivotou os seus negócios, como ela se organizou para que hoje, até mesmo durante toda esta recessão da pandemia de Covid-19, ela continua empreendendo no ramo da alimentação. Ju, muito obrigado por vir participar dessa entrevista e contar o seu caso, que realmente é uma história muito bonita, né? Então, eu começo aqui com a seguinte pergunta, né? Como surgiu a sua ideia de negócio? De qual experiência prévia na sua vida origina este projeto de negócio? Em primeiro lugar, eu queria te agradecer a oportunidade, professor, dizer que é uma honra estar aqui conversando com você hoje. Eu comecei a atuar com alimentação em 2008, quando eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro curso de doces, assim. De 2008 até 2018, eu só fui me especializando e aperfeiçoando. Até então, eu fazia tudo isso junto com as minhas atividades das empresas onde eu trabalhei. E em 2017, eu fui desligada da última empresa onde eu trabalhava e, ao mesmo tempo, eu tinha conseguido algumas encomendas de Páscoa. E aí, nesse momento, eu falei, puxa, eu fui desligada da empresa e agora eu tenho essas encomendas, então vamos ver o que acontece daqui para frente. Em 2018, eu tive a oportunidade de conhecer a FATEC Sebrae, e aí eu aproveitei para me inscrever para o vestibular, consegui passar, e aí eu conheci a FATEC e entendi o que de fato era empreendedorismo e que eu estava fazendo ali era o empreendedorismo. E tinha muito a ver com Effectuation. E aí, em 2018, eu comecei a praticar de fato. Assim, a primeira atividade que a gente teve na faculdade, que foi a atividade dos R$ 10, e ali eu percebi que eu estava no caminho certo, que trabalhar com alimentação também era uma coisa que eu gostava muito. Em 2018, eu tive a oportunidade de aproveitar uma situação na Páscoa, que foi saber que as pessoas elas estavam procurando facilidade, né, coisas mais práticas para resolverem a Páscoa. E muitas vezes, quando as pessoas trabalham com esses produtos, o chocolate é um produto difícil de manipular, um produto chato, precisa de controle. E as pessoas elas precisavam de agilidade. Essa agilidade que elas precisavam, eu acabei dando para elas, que era a casca pronta de ovos de chocolate, para que elas personalizassem tanto a embalagem quanto os recheios e presenteassem ou vendessem da forma que elas entendessem melhor. E aí isso foi uma oportunidade, a primeira oportunidade de Effectuation na realidade. Dali em diante, em proporções bem pequenas, eu fui fazendo para Dia dos Namorados, cestas, enfim, oferecendo cestas para Dia dos Pais, jantares, ceias para Natal e Ano Novo, e dessa forma foi seguindo. Em 2019, a gente teve a oportunidade de adquirir um ponto físico, um ponto comercial, e colocar em prática uma ideia que a gente tinha, que era o Museu de Receitas, que era, na realidade, um repositório de receitas de quem, às vezes, acaba perdendo esse histórico da família, né? Então, o bolo da tia, o pavê da avó, enfim. E assim a gente gostaria de juntar todas essas experiências em um lugar só. E aí a gente viu, nesse ponto comercial, uma oportunidade de oferecer essas lembranças, essas memórias que a gente tem, né, de famílias, para o ambiente universitário. Não só o ambiente universitário, mas também para outras pessoas. E isso como uma das frentes de trabalho do restaurante. Outras frentes de trabalho seriam a doçaria, a panificação e marmitas mais para um público mais com um ticket menor. Tá. E aí, assim que a gente começou a trabalhar, veio a pandemia. E pensando na questão da pandemia, a gente começou a planejar outros rumos também, né? Ô Ju, com que meios e recursos você começou? Eles eram suficientes? Bom, meios e recursos, quando a gente fala em empreender no Brasil, nunca são suficientes, né? Primeiro porque eu acho que a gente sofre muito quando está no ramo informal, por assim dizer, né? Quando empreende informalmente ou quando você se formaliza, mas você ainda é MEI, que é o brasileiro tem muito hábito de colocar preço no trabalho dos outros. Então, isso prejudica muito.
Por mais que você desenvolva um trabalho bem feito, independente de ser um bolo, que seja um serviço, as pessoas questionam demais em relação ao valor que isso tem, né? Não é o valor, é o preço que isso tem, porque elas não entendem, ou às vezes a gente também não consegue passar direito o valor que está agregado nisso. Mas ainda que você tenha um valor bem definido, que você passe esse valor para o seu cliente, ele ainda questiona. Então ainda tem muito preconceito. Ah, você está fazendo como se eu estivesse fazendo um favor para você comprando o seu produto. Uma outra questão que eu encontrei muito difícil, professor, foi com relação a conseguir recursos de banco. Muitas vezes fui eu e minha irmã, que é minha sócia, aos bancos, e a gente teve diversas situações, dentre as quais eu posso destacar, inclusive assédio pelos gerentes, e sem conseguir resultado, sem conseguir retorno deles. Outra situação eu passei, mas assim, você sabe fazer conta, assim, você sabe lidar com planilha, você sabe trabalhar, você está entendendo os números que você está me apresentando? Estou entendendo os números que eu estou apresentando para você, eu estudei, eu trabalhei para isso. Tem de todo tipo. Até que eu conversei muito com a minha irmã, e meu cunhado acabou entrando também nessa como investidor. E aí a gente explicou a ideia para ele gostou da ideia, a gente soube vender muito bem a ideia. E ele aportou o recurso para a gente efetuar a compra do restaurante e realizar as obras que precisavam aqui. Então, durante o período que a gente não tinha um restaurante ainda, todos os recursos que eu tinha da minha rescisão de trabalho foram investidos para a gente conseguir trabalhar como a weekend ainda, como a doceria. Logo que a gente teve a oportunidade do restaurante, recurso financeiro não tinha mais tanto para que pudesse ser investido no restaurante, e a gente conseguiu esse recurso direto com o meu cunhado. Então, ele entrou como um financiador, né, como investidor anjo, entre aspas, e aí a gente tinha um plano de retorno desse investimento a partir de 2 anos e meio. E logo que a gente começou a trabalhar, foi em novembro de 2019. Em novembro de 2019 a gente abriu, não vou falar que a gente inaugurou, porque a gente não fez nada organizado, bacana, a gente só abriu para ver como é que iam ser as coisas. Porque durante a obra daqui a gente teve muitas surpresas e eu precisei, nos 45 do segundo tempo, quebrar tudo de novo e refazer. Então, boa parte desse recurso que a gente tinha reservado foi necessário para fazer esse finalzinho de obra. Efetivamente, quando a gente começou a trabalhar no início de março, que a gente começou a ter o retorno tanto dos alunos, professores, do pessoal do bairro, que a gente começou a sair e conversar e chamar todo mundo para cá, eu posso te falar que até o dia 16, não, até o dia 15 de março do ano passado, que foi quando a gente conseguiu trabalhar direitinho, acho que fazendo as contas a gente conseguiria ter esse retorno de investimento no máximo 1 ano e meio, mesmo sabendo que em 3 meses do ano a gente teria uma defasagem de trabalho aí, considerando só a faculdade. Ju, além do seu cunhado, outras pessoas ajudaram na participação na implantação desse empreendimento? Como é que foi convencer essas pessoas que você e a sua irmã tinham a devida competência e a performance para tocar esse negócio? A gente conseguiu convencer meu cunhado, mas ele também é uma pessoa bem, bem exigente, bem difícil. Então, o primeiro crivo assim, que foi passar por ele foi o mais difícil, o mais complexo, e se a gente tinha certeza, se a gente conseguisse justificar e conseguisse a confiança dele, a gente conseguiria a confiança de outras pessoas. Meu marido, ele falou para mim assim, olha, se é isso que você quer, vai adiante. Os meus filhos também foram muito importantes, assim, porque eles falaram para mim assim, olha, a gente já está grande, a gente já está criado, então vai cuidar da sua vida, e se você precisar da gente, a gente está aqui. Tanto que a minha filha é técnica em nutrição e ela também trabalha comigo até hoje. Também. Assim, apesar de tudo, e os meus pais eles ficaram muito ansiosos, mas provar mesmo para as pessoas que a gente tinha competência e as habilidades para isso, eu acho que é mais difícil a gente ter que provar isso pro externo, né, do que pro interno. Porque as pessoas que estão perto da gente sabem da nossa competência e confiaram muito na gente. E me diz uma coisa, você e a sua irmã investiram todos os seus recursos nesse empreendimento? E se não tivesse dado certo, como é que você iria lidar com a perda de recursos e com o fracasso? Essa pergunta é difícil, hein? Aquilo que eu falo para minha filha todo dia, assim, você empreender é acordar desempregado todo dia, né? Acordar na cor da banda, acordar com o conta vencendo, o boleto caindo na sua cara.
É desesperador. Mas apesar de tudo isso, é um prazer muito grande. A gente investiu tudo. É errado fazer isso, é absurdo fazer isso. Quando você olha e fala assim, não vai ser louco, você vai pegar e botar você vai dar para ajudar a pagar alguma coisa, mas você vai pegar empréstimo, você pega empréstimo no banco, você vende carro para fazer essas coisas, você vende, sabe? Você vai se desfazendo de tudo que você tem para uma coisa que você acredita. A gente precisou, a gente tirou o dinheiro do bolso para colocar aqui nesse último ano e fato, porque a gente não teve auxílio de política pública, a gente não se enquadrou em nenhuma categoria de política pública que foi oferecida no ano passado, bem no início da pandemia, porque a gente principalmente não tinha tempo de CNPJ suficiente, a gente não tinha faturamento que justificasse o empréstimo, entende? Então, todo mundo precisava de pelo menos 1 ano ou 2 anos de faturamento, a gente tinha 3 meses de faturamento, daí a gente chegava no banco, chegava para qualquer consultora e falava assim, não tenho o que fazer, não vou te dar nada. E aí a gente foi, então tá bom, a gente não consegue dinheiro de lugar nenhum, a gente vai ter que se desfazer de alguns bens para poder continuar. E foi o que a gente fez. Então, assim, nesse tempo de contingências aí com a pandemia da Covid-19, quais mudanças vocês realizaram no seu negócio para garantir o seu funcionamento e o seu sustento seu, da sua irmã, das suas famílias aí? Logo no início, a gente optou por ficar fechado, porque não tinha ideia do que estava acontecendo. A gente só tinha notícia de fora. E eu tinha uma equipe aqui de 8 funcionários. A minha irmã eram 10 pessoas aqui. No primeiro momento foi, vamos esperar para ver o que acontece. Aí na primeira semana já veio o decreto não era o lockdown, mas já veio o decreto falando que as atividades deveriam ser interrompidas e tudo mais. E aí a gente começou a parar e pensar, falei, e agora, como é que a gente faz? A nossa primeira tentativa foi, vamos tentar o delivery. Todas as plataformas estavam fechadas, ninguém estava aceitando o cadastro, porque, óbvio, estava todo mundo desesperado, querendo fazer isso. A alternativa que a gente teve de delivery foi, vamos trabalhar com uma outra plataforma que não é a plataforma dos grandes, mas que a gente possa receber essas encomendas e a gente fala para as pessoas que ou a gente entrega mediante pagamento de taxa, mas um pagamento e entrega agendado, ou eles vêm retirar aqui com a gente. Isso foi a primeira possibilidade. A segunda possibilidade que a gente começou a estudar e que a gente começou a planejar foi, já que a gente tem uma cozinha grande parada aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer para trabalhar com os pregões eletrônicos, com as licitações, que foi, inclusive, uma das sugestões da Tati na época. A Tati falou, Ju, eu estou aqui eu não lembro se é na Secretaria Municipal, se é na Secretaria Estadual. Ela falou, dá uma olhada nisso daqui e vamos tentar conseguir coisas desse tipo, porque são rápidas. E a gente bem e começou a entender como é que funcionava essa lógica dos pregões. A outra, uma outra atividade que a gente começou também, perto da casa onde a minha irmã mora hoje, tem uma região também que é pouco abastecida de refeição. Eu falei, olha, a gente tem uma cozinha grande, a gente pode oferecer refeição para essa galera que está aqui, mas a gente oferece um preço menor, oferece com produtos diferentes, que se enquadrem dentro de embalagens diferentes, que se enquadrem dentro desse público que está por aqui. E aí a gente começou um outro projeto que a gente chamou de Casinha, porque a Casinha é um apelido carinhoso que a gente tem para esse imóvel, que é um imóvel que era do meu pai, do meu avô, e que a minha irmã está morando hoje. Então a gente vai fazer a Casinha, e a gente tem o museu, e a gente tem a Weekend e a Padaroca, que é a padaria funcional. E aí essas 4 vertentes, assim, a gente foi misturando e trabalhando ao longo do tempo. No final do ano passado, a gente teve uma outra ideia, que foi, inclusive, a gente fez uns MVPs, assim, com o Daniel Gachu, do Rayá, acho que você conhece também. Sim. A gente fez uns MVPs com ele aqui, que era, a gente emprestava a estrutura da cozinha para eles fazerem a produção maior que eles precisassem. E a parceria que deu super certo, assim, então acho que foram umas 3 ou 4 vezes durante o período do ano passado que eles vieram aqui para fazer as produções maiores deles. E aí a gente pensou, puxa, se isso funcionou com eles, provavelmente funciona para fora também. E é um outro modelo de negócio que a gente também está estudando e estruturando para começar a oferecer. Quais indicadores variáveis você e a tua irmã utilizam para controlar o seu negócio? E como percebem os sucessos e os fracassos? Quais são as bandeiras que vocês utilizam?
Tá, a gente, ultimamente a gente não consegue nem falar sobre faturamento, porque não é o faturamento que a gente consegue ter não é com esses números que a gente consegue trazer um indicador bom do jeito que a gente gostaria. A gente arranjou outros meios de mensurar, que eram a quantidade de retorno que a gente tem. Então, se a gente distribuiu, sei lá, 100 panfletos, a gente teve 10 panfletos de retorno. Então, a gente vai anotar esses 10 panfletos e a gente começou a planilhar, tabular tudo isso e começar a entender como que essas pessoas variavam. Então, a gente sabe que no final de semana, perto do dia 20, as pessoas elas estão bem interessadas em comprar um bolo, comprar um doce. Chega mais perto disso do mês, elas querem começar a dieta de novo. Ou então chega no finalzinho do mês, que é aquele saldinho do VR, do Vale Alimentação, ou do Vale Refeição. Puxa, o pessoal está tão apertado, então a gente começou a entender como funcionava essa dinâmica das compras dos clientes, mesmo que fossem pequenas compras, para que a gente pudesse, por exemplo, no final do mês, então a gente já sabe que se a gente soltar algumas refeições a R$10, mas que a gente não machuque a nossa margem, que já é bem apertada, a gente consegue pegar e absorver esse pessoal que está aqui. Porque, no final das contas, mesmo que eu reduza a minha margem nesse momento, eu sei que no início do mês, ou então em um outro momento, ele vai lembrar de mim e vai querer comprar comigo. Então, a gente tem estado mão a gente abre mão de alguns pontos em alguns momentos e lança mão em outros. A gente tem usado muito também as redes sociais, então a gente mensura todos os dias aqueles indicadores, então o que gerou retorno, o que foi efetivamente, o que se tornou de venda de fato. O Instagram tem sido uma ferramenta importante também para a gente conseguir se comunicar. O WhatsApp tem sido também uma ferramenta muito boa. E apesar de tudo que todo mundo, né, questiona e tudo mais, panfletar ainda tem sido uma boa estratégia. Panfletar pela região do restaurante, é isso, do bairro. Legal. Quais processos você utiliza para o desenvolvimento, do planejamento do futuro do seu negócio? Como é que você faz para enxergar lá na frente? O que você olha? Qual ferramenta você usa? Você tem algum processo? Como é que funciona isso? Toda vez que a gente chega com uma ideia, ou que a gente percebe uma oportunidade de negócio, a gente senta, conversa e faz um Canva. Dali desse Canva, a gente pega e começa a desenhar as matrizes de oportunidade. Então, isso daqui você acha que a gente começa a avaliar e mapear quais são as oportunidades ou as ameaças que a gente tem através da SWOT, para que depois a gente comece a jogar isso para um plano de negócios. Tudo, quando vem, a gente vem do Canva, depois a gente faz uma análise, um estudo de fornecedores, faz análise da concorrência, muitas vezes aqui, às vezes eu acabo pegando alguns mapas, a gente imprime os mapas do Google Maps e vai marcando dentro dos mapas quem é a concorrência, quem que é potencial cliente, onde que a gente pode, de repente, quais são os pontos estratégicos assim que a gente pode completar, quais são os pontos estratégicos que a gente pode, de repente, oferecer algumas amostras, fazer um over-delivery, alguma coisa do tipo. Mas as ferramentas básicas são o Canva, o SWOT, e depois a gente parte para uma outra planilha que eu acabei fazendo, que é uma planilha de inteligência de digital marketing. Vai. E vocês testam, quando vocês fazem o Canvas, antes de vocês implementarem, vocês testam, vocês pivotam esse produto, esse novo negócio? Sim, sempre, sempre, sempre. Então, pode ser um produto, pode ser um serviço, a gente conversa, a gente faz a exemplo que a gente fez com os meninos do Rayá, a gente experimenta pelo menos 2 ou 3 vezes, e aí a gente começa a pensar em amadurecer isso. E agora a gente está entrando em contato também com algumas produtoras de vídeo e tudo mais, para mostrar o espaço que a gente tem e ver se eles se interessam de repente também, porque além da gente compartilhar a cozinha, eles usam um espaço que está bem organizado, bem bonito e reformado, com equipamentos bacanas, para que eles possam vir filmar aqui também. Então, assim, a gente sentou e começou a destrinchar, assim, fez várias maquinhas mentais, assim, foi um brainstorm bem grande. Quais são as atividades que a gente pode fazer que sejam correlatas ao restaurante, mas que a gente não necessariamente fique presa com o operacional? Porque enquanto a gente estiver com o operacional, a gente não vai conseguir pensar nas estratégias para o resto. Ju, muito obrigado por ter trazido aqui a tua história de empreendimento, tua história de vida junto com a tua irmã, marido, filho, cunhado, né? Maravilhoso poder ouvir. Agradeço pra caramba e eu gostaria de fechar a nossa entrevista aqui por hoje, tá bom?
Muito obrigado.